TV Artilheiro. Adilson, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui para contribuir com o nosso trabalho também, né? Adilson, em relação ao clássico agora, né? Falamos do clássico Rei do Domingo. Tem um time do Fortaleza que o Rogério poupou alguns jogadores para a partida contra o Corinthians. É claro que você está por dentro de tudo. O que você espera desse Fortaleza? 70% de torcedores serão do Fortaleza no primeiro turno, foram do Ceará. O que pode isso contribuir a favor do teu time ou contra o teu time? Eu queria que você falasse do clássico em si, desse time do Rogério, que ele vem poupando sempre jogadores para armar a sua estratégia de jogo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa tarde a todos. Será um prazer e uma satisfação e um orgulho ao mesmo tempo, e todos nós sabemos da importância de se vencer um clássico. Então, nós vamos imbuídos de fazer um grande jogo, sabemos da importância do jogo, da responsabilidade do jogo, mas antes do jogo eu gostaria de, primeiro, parabenizar o Rogério, enaltecer o trabalho do Rogério. Foi um prazer ter trabalhado com ele lá no São Paulo, um profissional extremamente dedicado, exemplar. Gostaria de ter sempre atletas do nível dele, da contribuição que ele deu e dá, né, ao futebol. Elogiar o que vem fazendo, né, como métodos de trabalho, como metodologia de trabalho, como organização de equipe. Então, eu já venho acompanhando há um bom tempo. Eu estive na Arena da Baixada vendo o duelo pela Copa do Brasil, time extremamente organizado. E a gente acompanhou hoje, eu vi aí 3, 4 jogos pela manhã, né, já com o pessoal da análise. Então, eu só tenho que enaltecer. E o clássico, eu gostaria que o torcedor, ele quer vencer, ele quer que a gente lute, ele quer que a gente brigue, ele quer que a gente se entregue. Isso nós vamos fazer. Mas o que nós vimos ontem, Botafogo e Flamengo, isso a gente não quer aqui. Então, eu gostaria da compreensão, que o torcedor tivesse consciência disso. É um jogo de futebol, é um espetáculo de futebol, mas precisa ter paz, civilidade, respeito, harmonia, ir para lá para um jogo festivo. Isso é o que eu gostaria também. Então, eu sei que existe essa rivalidade, eu já participei inúmeras vezes de Grenal, Atlético Curitiba, Corinthians e Palmeiras, Vasco e Flamengo, enfim. Então, é importante a gente ter, nesse momento que vive aí o país, então, gostaria que fosse da paz também, né? Pregar isso aí um pouquinho, que está muito violento o nosso país e não dá para a gente externar aí em função de um resultado aqui ou acolá, enfim. Nós vamos se dedicar para vencer o jogo, tá? Mas gostaria de só dar esse alerta aí, eu acho que é importante. Adilson, boa tarde. Aqui acompanha o colega Del Luiz. Agradecer a você por vir hoje aqui conceder a coletiva, que não estava nem no programa, você vir hoje aqui, mas pela sua gentileza. O que é que representa para você, meu caro Adilson, o primeiro clássico? Me parece que também é a primeira vez que vai enfrentar o Rogério Ceni, como você técnico, ele técnico. É a primeira vez do clássico e também enfrentar o Rogério. É dessa maneira? Quero dar um abraço, porque é um profissional que eu admiro e tenho respeito. E está fazendo um belíssimo trabalho. E o clássico, todo clássico você quer estrear vencendo. Para mim é o meu primeiro. Ele é importante em função da tabela, daquilo que nós temos como objetivo. Então, vamos encarar com muita seriedade, com muita responsabilidade. Adilson, diferente do... Boa tarde, né? Boa tarde. Diferente do primeiro clássico, Rei, quando você não estava aqui, atualmente as duas equipes estão passando por essa situação de jogar no meio de semana, final de semana. O Fortaleza encarou uma viagem, né? E o Ceará estava aqui na capital, mas jogou um dia depois, ou seja, tem um dia a menos em relação à recuperação. A partir de agora, eu sei que você vai ter um treino amanhã, que deve posicionar a equipe e tal, mas a partir de agora, mais conversa,
mais recuperação? Porque é um intervalo muito curto, né? Pensando no Clássico. O Clássico é 7 horas da noite, mas está muito fadigado. Você teve alguns jogadores que imagino que preocupam também para você. Tem jogadores suspensos. O que você pensou para esse intervalo até o Clássico? É mais recuperar, conversar e o trabalho tático de posicionamento sem ter o desgaste. É nessa linha que a gente vai. Professor? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tranquilo. Você não vai ter para esse jogo o Bergson e o Pedro Ken, né? 2 jogadores suspensos, tomaram cartão amarelo. E o Bergson, eu lembro que após o jogo contra o Vasco, a gente fez essa pergunta para você e você falou que meio que deu a entender que agora o esquema do Ceará seria com o centroavante Bergson, né? Que você tinha feito os testes e tinha chegado a essa conclusão. Sem o Bergson para esse jogo, então o substituto natural é o Felipe Cardoso ou você pensa em mudar um pouco o esquema? Voltar talvez o Galhardo um pouco mais à frente? Você é amigo do Rogério? Não, né? Desculpa a brincadeira. Eu posso entrar com ele, que fez um bom jogo no primeiro turno, fez gol. Tá? E é um atleta de talento e de potencial, jovem, né? Que eu estou vendo no dia a dia e que no momento oportuno terá a sua nova chance. Como posso trabalhar com o Galhardo solto. Então, deixa outro lado pensando. O Adilson, por conta do formato do Castelão, nós estamos vivendo os clássicos, uma coisa nova, né? Vivemos no primeiro e agora vamos viver no segundo, que é percentual de torcida bem diferente, né? Você não estava aqui, mas foi meio que uma novidade para o torcedor, para todo mundo entender que normalmente eles dividiam praticamente 50-50, tinha só uma diferença ali naquela área premium, mais para efeito de sócio-torcedor, de questões mesmo financeiras e questões dos clubes, mas era mais ou menos 50-50. Já no primeiro clássico foi 70-30, o mandante era o Ceará, então o Ceará teve 70, agora será o inverso. Isso faz diferença, você ter um número inferior de torcedores ali torcendo para a sua equipe? O Ceará conseguiu bons resultados com você em casa, em sua maioria vitórias, teve sempre, né, o maior público, né, estonteantemente maior, torcendo. Nesse não será por conta dessa composição. Isso faz diferença? Eu acho que o time é que rege o torcedor. Então, o que você faz dentro de campo, você conduz o lado de fora. Então, eles podem ter dificuldade e virar contra. Eu gostaria que fosse 50-50. Né? Eu acho que é mais saudável, mais bonito, mais justo. Lá no Sul, a gente tem ainda o torcedor de levar um convidado e sentar na cadeira com a camisa do adversário. Existe ainda, né? No Grenal tem isso. Mas é o reflexo do país também, né? Então, essas dificuldades que a gente tem. Mas vale muito o que você faz dentro de campo, para você conduzir o lado de fora. Então, vamos para lá, sabendo que não vamos ter um número menor, mas de torcedores apaixonados, vibrantes e que vão incentivar. Pode ter certeza disso. Um número menor, mas num contágio bem grande. Conheça a nossa torcida. Adilson, boa tarde. Boa tarde. Você chegou aqui, só fazer um panorama geral, você teve pouquíssimo tempo de trabalho, você até citava isso na coletiva ontem, pouco tempo para treinar. Na primeira entrevista que você deu, inclusive aqui na sala de imprensa, você falava isso, que enfrentar vários jogos sem poder treinar tanto, já era uma coisa que você era consciente do que iria enfrentar. Você precisou fazer várias mudanças ao longo desse processo, mudanças às vezes que surpreendeu o torcedor de alguma forma, e você chega para o Clássico mais ou menos com uma equipe já mais desenhada, mais equilibrada dentro de uma ideia de jogo e etc. Te incomodou em algum momento, te incomoda em algum momento essa crítica externa do próprio torcedor do Ceará, de às vezes pegar no pé, tá inventando demais, a gente escuta comentário, e hoje você já é até elogiado, porque você tem um desempenho até melhor do que o Anderson, já proporcionalmente falando. Então, te incomoda de alguma maneira, assim, nesse processo todo aí que você teve para formatar essa equipe?
A mim, não. Me incomoda se eu não criar, se eu não jogar, se eu não fizer um bom jogo, se o adversário me sufocar, se eu estiver desorganizado no jogo, se o Diogo for o melhor em campo, se eu não enxergar rendimento. Então, vamos recapitular, né? Um segundo tempo, um ótimo segundo tempo contra o Goiás, um bom jogo lá contra o Grêmio, um bom segundo tempo, neutralizando, um ótimo jogo contra o Santos, um jogo nervoso contra o Avaí, um jogo, segundo tempo, muito bom contra o Vasco. Vamos relembrando. Bahia, um belíssimo no jogo. Depois, Fluminense, um ótimo primeiro tempo. Dificuldades um pouquinho no segundo. Um ótimo jogo contra o Palmeiras. E ontem um bom começo ruim, depois você melhora, e daí você tem as situações. O Inter não chutou muita... Não foi exigido o Diogo. Alguns erros ali, de uma saída de bola, ou perdemos a bola, mais bolas alçadas, no mais tranquilo. E a gente chegou, teve situações. Então, aí me incomoda. O que eu vi até agora, eu durmo tranquilo. Então, não, eu acho que a crítica construtiva ela é interessante. Agora, eu não me iludo também com elogios. Eu sou muito realista. E o que eu enxergar, eu vou fazer. Para o bem do coletivo, sempre. Eu não estou aqui para agradar A, B ou C. Estou para fazer o melhor. Eu estou para agradar os atletas. O que for melhor para eles dentro de campo. E eles sabem. Até brinquei com o Samuel, ele saiu daqui agora, né? Falei, do vídeo você está liberado. Né? E eu sou obcecado por isso. Né? Eu trabalho muito em cima disso. Processo de observação, da parte tática e no treinamento. Então, a gente precisa ajudá-los. Porque eu até entendo o que ele quis dizer, né? Que às vezes dá uma informação que... marcar o Cebolinha, né? Muito para dentro. De 10, 9 para dentro. Uma para fora. Tem que observar. Então, faz parte do nosso trabalho como professor. Passar isso para eles. Então, é assim que eu trabalho. Não baixo volume, não vejo. Diferente para mim. É o que eu enxergo lá dentro, lá no treino. Boa tarde, Adilson. No jogo de ontem, o Ceará teve basicamente 2 baixas. O William Oliveira saiu sentindo e o Luiz Otávio também saiu mancando um pouquinho. Sim. O que é que você já tem de parecer médico desses atletas e se, com a ausência, possível ausência, né, quais são as possibilidades que você enxerga para substituir? Já estão em tratamento intensivo. É o que eu posso... Depois seria melhor os médicos relatarem, né? E eu aguardo, nós temos aí até o domingo pela manhã para confirmar. Não tem pressa. Domingo eu faço a palestra e a gente define. Ô, Adilson, você falou ainda há pouco do Felipe Cardoso, e eu, particularmente, acho ele também um jogador de muita capacidade. É um jovem ainda, muita pressão. Acredito que teve muita pressão em cima dele aqui e acabou fazendo com que ele esmorecesse um pouco, né? E aí acabou perdendo a vaga por Bergson, uma coisa normal no futebol. Tem um outro jogador que se encaixa na filosofia do treinador. Claro que ele vai ganhar oportunidade, o outro vai guardar um pouquinho mais a sua nova chance. Pinta uma chance para um jogador, porque o Bergson está fora, claro que depende da tua definição, mas pinta uma chance para ele, porque é o atacante que você tem mais parecido com o Bergson, é ele mesmo no teu elenco, né? Eu não vejo outro Galhardo fazendo um falso 9, não é um Bergson, não é também um Felipe Cardoso. É um jogador que, nesse momento, por ser jovem, pela tua experiência, você conversa com ele, você bate um papo, porque todos que vieram aqui dizem que você é um paizão. Você conversa com todo mundo. Eu quero saber que, no momento desse, de um clássico rei, um jogo tão importante como e a possibilidade dele voltar a ser o protagonista, ser o titular, marcou gol no clássico rei passado. Como é que você observa essa situação do Felipe Cardoso em si? Eu vejo potencial, como disse anteriormente, vejo muita qualidade. Existia uma certa ansiedade, até em função da idade, a gente tem que compreender isto.
e disse aos dois quando cheguei, quando trabalhei com os dois abertos e os dois por dentro, né? Para terem um pouquinho de paciência, era uma opção, né? Na época. E não por conhecer o Bergson há mais tempo, que eu acompanhei lá, principalmente no Atlético Paranaense e no Juventude, mas é um menino que tem muito potencial. Então, agora o Galhardo, ele também, onde é que ele estava para fazer o primeiro gol? Ali é gol do quê? De centroavante. Então é muito relativo às vezes. Quando eu falei lá dos 109, enfim, é muito relativo. Eu olho por outro ângulo às vezes. A minha cabeça é um pouquinho diferente. Então, eu tenho até o domingo para trabalhar. Adilson, é mais conversa de que trabalho, até porque o tempo é escasso? Não, tem um treino agora. E tem um treino amanhã. E no domingo pela manhã a gente define. Com calma, sem... É importante ouvir os atletas. Nós tivemos um desgaste, jogamos um dia depois. Eu tenho que ter os devidos cuidados com isso também. A maratona é para os dois. Outro lado tem feito um revezamento, o meu até em função de lesões e de cartões. Não é em função de poupar. Um pouquinho no jogo do São Paulo, às vezes com alguns atletas, com o CK alto, parte da fisiologia vem, você conversa com o atleta, às vezes ele não está... Ele correu demais no jogo anterior, então tem risco de lesão. Então eu preciso ouvir também, né? E ouvindo o atleta, que é importante. O quanto, Adilson, esse jogo é um divisor de águas na questão da permanência na Série A, já que quem vencer vai chegar à margem dos 39 pontos, se é que o jogo vai ter um vencedor, né? Pode ser que seja empate. E você acredita que o Ceará chegue em um momento melhor? Não pela questão do desempenho nos jogos, porque o Fortaleza também vem jogando bem, mas a questão dos resultados, da confiança, realmente, porque você conquistou uma grande vitória, venceu o Internacional, uma equipe que briga lá em cima, dentro de casa, da forma que foi, dá muita confiança, né? Sim, é que são 7 jogos, depois teremos 6, então é importante o jogo, mas não vai cravar isto ou aquilo. E se empatar, tem uma turma que está vencendo, cola. Tá muito... Tem que ficar muito atento em relação a isso, né? Então, é um compromisso difícil, que eles também vêm jogando bem. Enalteci o trabalho do Rogério aqui. E nós temos que ter os devidos cuidados com o jogo. Vamos para lá para um jogo importante, de grande responsabilidade e um jogo difícil. Diante da experiência, Adilson, que você tem, tanto a de jogador como a de treinador, um jogo como esse, num clássico, você sabe muito bem, porque já jogou e já dirigiu equipes em clássicos. Eu sei que o fácil é dizer que é importante o gol para ganhar o jogo, mas o que é importante para que uma equipe supere a outra num clássico rei? São vários aspectos, né? Desde uma boa arbitragem, desde uma boa condução na arbitragem. Hoje até o VAR, né? O Rogério vem elogiando o VAR, né? Então, uma série de fatores, né? Emocional, psicológico, a confiança, a organização, a disciplina, a personalidade, uma série de coisas. Então, é um jogo que todos os atletas gostariam de jogar. Eu tenho que escalar 11 e colocar mais 3. Mas todos estão atentos. Então, eu procuro valorizar todos, a gente dá atenção para todos, manda todos ficarem atentos, ligados, que informação você pode mexer aqui ou ali. O adversário também tem uma maneira de trabalhar e a gente pode neutralizar e também usar, né, o lado que a gente entenda que seja importante. E eu vejo que eles estão preparados. O Pedro Ken foi o substituto ontem do William Oliveira, né? Logo Sim. após ele sentir lá a lesão. E aí tomou o terceiro cartão, né? No caso do William Oliveira não estar à disposição,
seriam 2 desfalques, o William e o Pedro Ken. Ok. O Auremi é o substituto, até aproveitando que você falou aí da mudança lá no ataque, o Galhardo pode ser uma opção, junto com o Felipe Cardoso ali, ou um ou outro, né, fazendo o 9. O Auremi é essa posição, ou o Wesley pode pintar como titular, exatamente, até pegando o que você falou ontem, podia ser um dos que poderia voltar aí, variando também, só com 2 volantes, Fabinho e Ricardinho. Sim, o Wesley vem treinando bem, boa colocação. É um jogador que tem me agradado muito nos treinamentos e tem dinâmica, né, e sabe jogar. Ele fez o jogo que eu observei lá contra o Corinthians, mais fazendo a extrema direita, vindo para dentro, né? Que ele tem uma perninha esquerda talentosa, é habilidoso, é inteligente, é técnico, então tem grande chance. Boa observação. Tá bom? Abraço.